Aleluia! Que a graça de Deus envolva a sua vida, o seu corpo, a sua alma e seu espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos compreender um pouco mais sobre o caráter, sobre os atributos de Deus, do nosso Pai. Nós precisamos conhecer a Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus e Davi amava a Deus. Portanto, Davi tinha intimidade com Deus. Vamos aprender com Davi. Salmo 103, versículo 1 ao 8. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele, é o Senhor, é Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Vamos meditar, vamos compreender os atributos de Deus. Agora vamos especificar cada um dos atributos de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, bendiga ao seu santo nome. A nossa alma é composta de mente, vontade e emoção. É o nosso lado psicológico. Nós precisamos, com a nossa alma, bendizer, louvar a Deus. Mas também nós podemos, com o nosso corpo, bendizer a Deus, nos ajoelhando, levantando as nossas mãos, proclamando com os nossos lábios que Deus é o Senhor do universo, que Deus é aquele que faz justiça. E também com o nosso espírito, que é a nossa consciência, nossa intuição e a nossa comunhão, as três partes do espírito, que nós possamos com todo o nosso ser bendizer ao nosso Deus. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Davi tinha gratidão a Deus e ele procurava escrever, ele procurava marcar, ele procurava catalogar todos os benefícios que Deus tinha feito para ele. Que isso seja de modelo para mim e para você, que nós possamos não esquecer de nada de bom que Deus fez por nós. Possamos relembrar, possamos levar a nossa memória e agradecer a Deus por cada benefício que Deus tem feito por cada um de nós. Versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados são perdoados por Deus. Deus é um Pai amoroso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É Deus o perdoador de todas as nossas iniquidades. É Deus quem sara todas as nossas enfermidades. Para isso Deus usa médicos, enfermeiros, ou psicólogos, psiquiatras, mas Deus é quem governa, é Ele quem cura, é Ele quem estabelece a cura para mim e para você. É Deus que sara todas as nossas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O versículo 4, acabei de ler. Quem da cova redime a tua vida e de coroa
e te coroa de graça e misericórdia. Muitas vezes Deus nos livra da morte, de acidente, de infarto, de muitas doenças. Deus pode nos livrar, Deus tem nos livrado e nós muitas vezes nem ficamos sabendo, mas Deus tem nos livrado de muitos acidentes, de muitos perigos. Deus é aquele que nos redime da cova, aquele que nos livra da cova, e a nossa vida Ele coroa de graça e de misericórdia. Aqueles que buscam a Deus são rodeados de graça e misericórdia. Versículo 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Outra menção da renovação que nós precisamos ter como a águia está lá em Isaías 40:31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós precisamos ser renovados como a águia. A águia, para viver, ela vive até os 30 anos, 35 anos, mas para que ela possa sobreviver mais, ela precisa de uma renovação. Então nós precisamos de uma renovação diária, que Deus possa renovar você e a mim, que Ele possa conceder saúde, que Ele possa conceder refrigério e paz. Versículo 6: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Os oprimidos refere-se a alguém que sofre imposição de força, violência ou abuso de poder, sendo subjugado ou privado de seus direitos de liberdade. Você se sente um oprimido pelo Estado, pelo governo, ou por um patrão, ou um relacionamento, um casamento? Você se sente? Coloque diante de Deus. Não faça justiça pelas suas próprias mãos, mas ore, busque a Deus, porque Ele vai te livrar dessa opressão, porque Deus faz justiça e julga todos os oprimidos que o buscam de coração, em espírito e em verdade. Versículo 7: manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Deus, com a sua mão poderosa, levantou, poupou da morte Moisés, o seu escolhido, e tornou-o profeta, homem de Deus, que foi capacitado por Deus. Ele não se julgava capaz, mas Deus o capacitou pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, deu poder a ele, e ele libertou o povo do Egito, o povo de Israel, que ficou 400 anos preso no Egito. Deus libertou, porque o povo clamou, eles estavam sendo oprimidos. Por isso, todo povo oprimido deve pedir libertação. Venezuela pediu libertação e teve. Deus libertou. Pode até demorar nos olhos do homem, mas Deus nunca tarda, vem na hora certa. Portanto, você que está se sentindo oprimido num relacionamento, pelo governo, numa situação entre patrão e empregado, peça a Deus. Deus vai te livrar, porque Ele faz justiça a todos os oprimidos. Versículo 8: o Senhor é misericordioso. Deus é misericordioso. O que isso significa? Que atributo é esse de Deus? Deus tem amor compassivo, disposto a perdoar nossos erros e aliviar nossas dores. Em vez de nos dar o castigo que nossas falhas merecem, Ele age com infinita bondade, paciência e vontade de restaurar cada pessoa. Deus é aquele que restaura. Deus também é misericordioso e compassivo. Ele tem compaixão. Compaixão significa ter a capacidade de ser solidário com a dor do outro, com a nossa dor, importando-se
com os nossos sentimentos e estando disposto a oferecer ajuda, apoio e compreensão. Deus é um Deus compreensivo, é um Deus misericordioso. Deus também é longânimo, significa que Deus tem longo ânimo, ou seja, ele possui uma paciência imensa, persistência e tolerância. É a capacidade de suportar dificuldades, provações e oferecer ofensas, sem se irritar ou buscar vingança. Deus não é um Deus vingativo, como muitos dizem. Deus é um Deus justo e ele espera, ele fala. Deus aplicou justiça com Nínive, porque Deus não quis que Nínive fosse destruída. Ele fez com que o seu profeta, ele falou para o seu profeta que não quis pregar o evangelho em Nínive. Jonas não quis pregar, mas Deus o levou através de uma situação do grande peixe, que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Aí ele foi a Nínive. Depois dessa situação ele se arrependeu e ele pregou o evangelho. Ele falou do amor e da misericórdia de Deus. E o povo de Nínive se arrependeu e obedeceu a Deus e foram salvos. Portanto, Deus ele dá oportunidade. Deus avisa. Deus está me usando aqui para falar para você. Se você está em pecado, se você está se prostituindo, usando drogas, se você está cometendo qualquer tipo de pecado, Deus vai te dar chance. Mas observe a chance de Deus. Se arrependa. Se você é um adúltero, se você é um fornicário, se você é um beberrão, se você usa drogas, se arrependa do seu pecado, porque Deus ele te ama, é um Deus justo e compassivo, mas a misericórdia de Deus tem fim. Um dia ela é sem medida, mas um dia vem a justiça de Deus, porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Portanto, eu quero que eu e você possamos refletir, que nós possamos ponderar, possamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar a esse Deus misericordioso, porque Deus é compassivo, Ele tem compaixão, Ele faz justiça aos oprimidos, mas Deus é justo. Se você estiver em pecado e você morrer em pecado, você vai para o lago de fogo, você vai para o inferno. Mas se você se arrepender, você herdará o reino dos céus, porque Deus não se compraz com a morte do ímpio. Deus não veio, não trouxe Jesus para condenar o homem, mas para salvar. Essa palavra é para que você seja salvo, para que você seja divertido, para que você se arrependa do seu pecado. Eu estou aqui como servo de Deus, para alertar a você. Deus é longânimo. Dizer que Deus é longânimo é uma das maiores expressões do seu amor e caráter. No contexto bíblico, esse atributo significa que ele demora a irar-se. Ele suporta as nossas falhas e provocações do mundo com extrema tolerância. Deus suporta o pecado da humanidade, porque se Deus não suportasse, o mundo já teria sido exterminado. Deus, ele tolera, ele oferece oportunidade de arrependimento. A sua paciência tem um propósito de salvação. Em vez de punir imediatamente, Deus dá tempo para que as pessoas se voltem para ele. E Deus também é assaz benigno. Refere-se ao amor leal de Deus, a bondade imerecida e a fidelidade constante de Deus. Portanto, eu quero que você, assistindo esse vídeo, você possa refletir. Qual tem sido o impedimento que faça com que você se afaste de Deus? Se você tem estado distante de Deus, eu quero convidar você a invocar o nome de Jesus. Vamos invocar 3 vezes. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Confesse os seus pecados, se renda ao Senhor, ajoelhe a seus pés, se ajoelhe a seus pés.
clame misericórdia, se arrependa dos seus pecados, ouça a palavra de Deus, assista aos meus vídeos, busque um lugar de oração onde pessoas, irmãos e irmãs, busquem comunhão genuína no corpo de Cristo e seja fortalecida. E seja fortalecido no nome do Senhor. Jesus Cristo está voltando. Precisamos nos arrepender. Precisamos entender que Deus é amor e Deus é justiça, é fogo devorador. Ele vai enviar o seu Filho para resgatar a sua igreja, mas vai condenar o mundo, quem estiver no pecado, na religião, no engano. Portanto, se converta, aceite essa palavra e você possa ser transformado e que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, me siga, compartilhe e comente em nome de Jesus.